Olá, salve, salve! Vamos começar a aula de biologia, aula de número 19, e o nosso assunto é o filo molusca, ou seja, os animais de corpo mole. Vou colocar em tela cheia aqui que é melhor para a gente ver. Então, aqui a gente tem alguns moluscos, né? A lula, sépia, náutilus, uns bivalvos. Então, são os animais de corpo mole. Então, o molusco é um dos filos do reino animal. São animais invertebrados de corpo mole. Podem ser protegidos por uma concha de calcário ou não. Seu nome vem do latim mollusca, que significa corpo mole. Há uma enorme variedade de forma desses animais. Nesse filo podemos encontrar desde lulas gigantes, com quase 30 metros, até pequenos bivalves microscópicos, medindo menos de 1 milímetro de comprimento. Então, um grupo bem diversificado. Aqui algumas amostras, né? Esse aqui parece ser o caramujo africano, aquele que foi introduzido, que é muito tóxico. Esse aqui eu coloquei aqui por ter essa concha toda pintadinha, parece que foi pintado à mão, até nem sei se isso aqui não é Photoshop, mas enfim, eu nunca vi, e talvez seja da natureza mesmo. Bom, vamos ver as principais características dos moluscos. Todos os animais do filo Mollusca possuem corpo mole. Eles possuem simetria bilateral, ou seja, o lado direito e esquerdo são iguais ou pelo menos muito parecidos. Podem ser providos ou não de uma concha calcária com uma ou mais peças, que a gente chama de valvas. Há representantes marinhos, de água doce e terrestres. Apresentam um alto grau de complexidade fisiológica e anatômica, se comparado com os outros animais estudados até aqui. Podemos dividir o corpo do molusco em 3 partes básicas: a cabeça, a massa visceral e os pés. Na cabeça é onde se encontram os órgãos do sistema nervoso. A massa visceral guarda geralmente os órgãos dos sistemas reprodutor, digestório, excretor, respiratório e circulatório. Na massa visceral existe uma estrutura chamada de manto. Essa estrutura será responsável por produzir uma proteção de calcário, que é a concha. Em relação ao seu desenvolvimento embrionário, são animais triblásticos e possuem o celoma. Então, possuem a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Por isso, são chamados de triblásticos. Em relação à sua fisiologia, possuem vários órgãos verdadeiros. Além disso, apresentam também o sistema digestório, circulatório, respiratório, excretor e nervoso. A reprodução desses animais é diversificada. Existem os hermafroditas, que são chamados de monóicos, e de sexos separados, que são os dioicos. A fecundação pode ser tanto interna quanto externa, e o ovo pode se desenvolver direta ou indiretamente. Então, vai depender do grupo. Anatomia dos moluscos. A anatomia dos moluscos é bastante diversificada, já que há uma grande variedade desses animais na natureza. Mas a anatomia básica é bastante semelhante em todos os moluscos. Então, aqui a gente tem a parte de baixo, que é o pé, a cabeça, os olhos aqui nessas antenas, a rádula, que é uma peça bastante importante, ela consegue raspar os alimentos com essa rádula. É como se fosse uma língua com os dentes, assim, com um serrotinho, tipo um serrote. Então, o pulmão, o ânus, a vagina, o pênis, o fígado, né, a concha, as gônadas, que são importantes, né, que produzem os gametas, o intestino, o estômago. Então, é um animal, assim, bastante, né, complexo.
Já tem o celoma, que não aparece aqui. Aqui o coração. Então, essa é a anatomia interna de um caracol. O pulmão. Aqui um desenho esquemático, né? Os gânglios cerebrais, tá? O sistema nervoso já é ganglionar. A glândula de albumina. Passar para o próximo. Então, a fisiologia dos moluscos possui vários sistemas funcionais, como o sistema digestório completo, quer dizer, com boca e ânus, um sistema circulatório, o nervoso, respiratório e o excretor. Então, o sistema digestório. Os moluscos possuem o sistema digestório completo, ou seja, possuem boca e ânus. Além disso, possuem órgãos como o papo, o esôfago, o estômago, intestino. Possuem também glândulas associadas ao sistema digestório, como o fígado. Então, aqui está a rádula, né, a cabeça, o estômago, o ânus, a cavidade do manto, o manto. Entre a concha e o manto que são produzidas as pérolas, a rádula, o esôfago e o pé. Algumas classes do filo molusca possuem ainda uma estrutura chamada rádula, que funciona como uma língua com vários dentículos. Sua função é raspar o alimento e empurrá-lo para o interior do sistema digestório. Depois que o alimento passa pela boca, seguirá para o esôfago, que se ligará ao estômago. E no estômago dos moluscos há várias glândulas anexas que secretam enzimas digestivas para o interior do estômago. Depois desse processo, o alimento será encaminhado para o intestino, que é bem longo para que os nutrientes possam ser absorvidos pelo sistema circulatório do animal. O intestino é enrolado, lembrando a estrutura de um intestino delgado. Ao fim desse intestino, a parte do alimento que não for aproveitada será eliminada na forma de fezes pelo ânus. A digestão predominante nos moluscos é extracelular, mas há também um pouco de digestão intracelular. Extracelular significa no estômago, né? E não dentro das células. Sistema circulatório. O sistema circulatório pode ser de dois tipos. Sistema circulatório aberto, chamado também de lacunar, quando o sangue circula em parte em vasos e sai para espaços entre as células, que é chamado de hemocele. E o sistema circulatório fechado, quando o sangue circula exclusivamente por vasos sanguíneos. A maioria dos animais do filo molusca possui circulação aberta. O sangue dos moluscos possui coloração azulada devido a um pigmento chamado hemocianina. Os moluscos possuem ainda um coração localizado na parte posterior do animal, que vai bombear o sangue por todo o corpo. Do coração saem as artérias, que se distribuem pelo organismo e caem em cavidades chamadas hemoceles, nos animais que têm o sistema circulatório aberto. O sistema respiratório dos moluscos pode ser de três tipos: pulmonar, presente nos terrestres, branquial, presente nos animais de hábitats aquático, e cutânea, que também está presente em alguns animais terrestres, mas como complemento apenas da respiração pulmonar. Apesar dos tipos de respiração ser de dois tipos, as estruturas de respiração podem variar bastante. Há algumas espécies que utilizam as cavidades do manto para funcionar como um saco pulmonar, onde o ar fica armazenado daí. As espécies aquáticas possuem uma estrutura chamada actinídea. Essa é uma estrutura filamentosa parecida com um pente e de função
funcionar e pode funcionar como brânquia nos animais aquáticos. Então, aqui a concha, o pé, os olhos, o tentáculo, e aqui aparece, então, essa cavidade do manto, né, que é bastante vascularizado, e a concha. E a respiração cutânea está presente apenas em alguns animais terrestres, como as lesmas. Os animais que possuem respiração cutânea também possuem respiração pulmonar, sendo que as trocas gasosas são realizadas principalmente pelos pulmões. O sistema nervoso sensorial e sensorial, né? O sistema nervoso dos moluscos é do tipo ganglionar. É bastante desenvolvido, principalmente em predadores, como a lula e o polvo. Há de 3 a 4 gânglios que se ligam a um anel nervoso circulando a região do esôfago. A partir daí, vários outros nervos se ligam a outras regiões do corpo. Então, aqui estão os gânglios cerebrais, os gânglios pedais, os gânglios bucais e os gânglios viscerais, né, que vão inervar as vísceras. Na classe dos cefalópodes, o podes, significa pés, e céfalo, cabeça, quer dizer, são a lula, né, e o polvo que possuem os tentáculos na cabeça. São animais extremamente inteligentes. Bom, na classe dos cefalópodes, há um gânglio bem desenvolvido que se assemelha a um cérebro de um vertebrado. Esse desenvolvimento permite a esse molusco um sistema sensorial muito eficiente. Além disso, podem realizar várias atividades bastante elaboradas. O sistema sensorial dos moluscos é bastante variado. A maior parte possui uma estrutura chamada estatocisto, que dará a capacidade desses animais perceberem as mais sutis mudanças no ambiente e a localizar sua posição no ambiente. Alguns possuem olhos bem desenvolvidos, como é o caso dos cefalópodes. Além disso, vários moluscos possuem terminações nervosas em seus tentáculos. Isso vai permitir a esses animais realizar uma série de atividades. O sistema excretor dos moluscos localiza-se na cavidade do celoma. As estruturas excretoras são os nefrídeos. Elas serão as responsáveis por filtrar o sangue e o líquido celomático, na cavidade celomática, e eliminar as excretas nitrogenadas. Tanto o sangue quanto o líquido celomático entrarão por uma abertura do nefrídeo, que é o nefróstoma. Os cefalópodes, novamente, são a classe de moluscos que apresentam o sistema excretor mais desenvolvido. Os nefrídeos se encontram bastante organizados e assim formam uma espécie de rim primitivo. A reprodução dos moluscos é sexuada, ou seja, vai haver a troca de gametas entre os animais desse filo. E podem ser tanto monóicos quanto dioicos. Tá? Lembrando que os monóicos são os hermafroditas. E dioicos são, então, cada indivíduo tem um sexo. Isso vai depender da espécie em questão. A fecundação também pode ser de 2 tipos, a interna, quando os gametas são lançados no interior da fêmea, ou a fecundação externa, quando os gametas são liberados na água. E aí o encontro entre esses gametas será na água. O que é bem mais difícil, né? Porque tem predadores que se alimentam desses gametas, então a reprodução é mais difícil. Então, o desenvolvimento pode ser de 2 formas também. O desenvolvimento indireto,
quando os animais apresentam uma fase larval e se tornam adultos depois de passar por uma metamorfose. E o desenvolvimento pode ser direto quando o ovo eclode e o animal é um jovem que apresenta as características básicas para a forma adulta. Então, eles são que nem os adultos, só que pequenininhos, né? A classificação dos moluscos. Há várias classes de moluscos, dos quais 3 se destacam. São as classes cefalópodes, gastrópodes e bivalves. Há ainda outras 4 classes que a gente vai ver também. Então, a classe dos cefalópoda. Os cefalópodes, do grego cabeça mais pés, né, são animais extremamente inteligentes. As lulas e os polvos são seus representantes mais conhecidos. Caracterizam-se justamente pelo modo como seu corpo é organizado, em que seus tentáculos ou pés com ventosas estão ligados diretamente à cabeça. Então, aqui a gente tem uma lula, né? Então, a gente percebe que ela não tem a concha, né? Na verdade, ela tem uma concha interna. E aí, se a gente analisar o grupo, os polvos não têm concha e os náutilos têm a concha externa. Bom, há apenas animais marinhos nesta classe. São predadores carnívoros muito astutos. Sua respiração se dá através de brânquias. Há animais providos de conchas ou não. É ausente nos polvos, externas no náutilos e interna nas lulas. Possui um sistema circulatório fechado e o pigmento respiratório, na maioria, é a hemocianina. Porém, há alguns representantes dessa classe que carregam a hemoglobina como pigmento respiratório. A hemoglobina também é o nosso pigmento respiratório. Os sexos desses animais são separados e a fecundação é interna. Há mecanismo de defesa e sobrevivência bastante interessante em animais como a lula e o polvo. Eles podem mudar de cor graças à presença de células denominadas cromatóforos. Possuem também uma glândula produtora de tinta para formar uma cortina escura na água, facilitando a fuga do animal. Então, eles liberam essa tinta quando se sentem ameaçados, né? E como essa tinta fica na água, os predadores não conseguem enxergá-los. Os cefalópodes possuem ótima visão e são exímios caçadores. Seus órgãos sensoriais são bastante desenvolvidos, o que os tornam excelentes predadores marinhos. Outro grupo são os gastrópodes, são os que têm uma concha só, espiralada. Então, os gastrópodes, do grego estômago mais pés, é a classe com o maior número de espécies entre os moluscos. Seus principais representantes são os caracóis, os caramujos e as lesmas, que não têm concha, né? Podem ter conchas presentes, como no caso dos caracóis e caramujos, ou ausentes, como nas lesmas. Essa classe de molusco pode ser encontrada em ambientes dulcícolas, marinhos e terrestres. Os que vivem na água têm respiração branquial e os que vivem na terra possuem uma estrutura conhecida como cavidade paleal e funcionam como uma espécie de pulmão. Então, esse tipo de concha, né? Tem outros tipos também. Esse aqui aquela concha espiralada, né? Então, é a concha única. Então, esse é o modelo, assim, principal dos gastrópodes. A maioria são herbívoros, mas há também os predadores carnívoros. Podem ser hermafroditas ou possuírem sexos separados. A fecundação é, na maioria dos casos, interna. Entre os gastrópodes, há o caramujo bionfalária, que é o hospedeiro intermediário do agente causador da esquistossomose.
A outra classe é bivalvia, são são as ostras, né? Os mexilhões. Eles apresentam duas peças como as conchas, né? São bivalvas, tem duas valvas. Os bivalves são chamados também de pelicípodes. Seus representantes são os mexilhões e as ostras. São animais marinhos ou de água doce que possuem um exoesqueleto duplo revestindo o corpo. Esse exoesqueleto pode se abrir para expor o corpo do animal. São filtradores e alimentam-se principalmente de fitoplâncton e nutrientes em suspensão na água. O fitoplâncton são algas, né, que plâncton, a palavra plâncton vem de eles são levados pela corrente, né, pela correnteza. Eles não conseguem se movimentar sozinhos. Então, aqui a gente tem, né, duas valvas, um animal que está aberto, né, uma ostra que está aberta, e a gente vê aqui as estruturas, né, internas, então corpo mole, e as duas valvas. Possui grande importância econômica, pois podem servir de alimento e outros podem produzir pérolas. Há animais hermafroditas e os sexos são separados e de sexos separados. A fecundação é externa e o desenvolvimento ocorre na forma indireta. Quer dizer, possui a larva. A maioria dos bivalves são dioicos, ou seja, tem os sexos separados. Há um macho e uma fêmea. Aí tem a outra classe, aqui é o escafópodes, são os escafópodes. São moluscos encontrados apenas em águas salgadas. São caracterizados por uma concha calcária aberta de dois lados em forma de cone. Seu representante mais conhecido são as conchas-dente. Então, aqui, né? A maioria desses animais tem vida bentônica, ou seja, vivem no fundo do mar, se eles são de água salgada, vivem no mar, né? Então, todos os bentos, tá? Eles vivem sempre no fundo, ficam ou rastejam, né? Ou podem caminhar mesmo com as próprias patinhas ali no fundo do mar. Em geral, são bem pequenos e seu tamanho pode variar de alguns milímetros até no máximo 15 centímetros. Aí tem outra classe que é a poliplacófora. Poli são várias, né? Então, ela tem várias placas. E são animais marinhos. Entre suas principais características está uma concha bastante reforçada, com 8 valvas, quer dizer, 8 partes sobrepostas. Aqui, uma está sobreposta à outra, né? Então, ela é uma concha bem resistente, cobrindo praticamente todo o corpo. Uma peça pequena em comparação uma cabeça pequena, aliás, em comparação ao resto do corpo. Não possuem nem olhos e nem tentáculos. Alimentam-se principalmente de algas e nutrientes presos em substratos. Seus principais representantes são os quítons, e podem ser encontrados desde águas rasas até grande profundidade. A gente tem a classe aplacófora. Os aplacóforos são animais vermiformes. Sua principal característica é a presença de uma espícula calcária, que vai dar a forma de verme a esses animais. Não possuem nem pés e nem tentáculos. São animais geralmente encontrados a mais de 80 metros de profundidade e é bastante comum encontrá-los entre os tentáculos de anêmonas do mar, que são os cnidários. Então, eles têm essa forma aqui. A classe monoplacófora. Mono, né? Uma placa apenas. Então, a principal característica desse animal é a presença de uma placa que recobre seu corpo. São animais encontrados apenas em grandes profundidades. Os animais da classe monoplacófora são verdadeiros fósseis vivos.
acredita que esses animais haviam sido extintos. Atuação como bioindicadores, bivalves e demais moluscos, bivalves são as ostras, né? E demais moluscos podem ser bioindicadores da qualidade da água. Por serem animais filtradores, poluentes presentes na água podem ficar retidos em seu corpo. Se o corpo desses animais fosse analisado, seria possível determinar a quantidade e o tipo de poluente presente no local em que eles vivem. E os moluscos que causam prejuízos. Algumas espécies de bivalves podem causar prejuízos econômicos, como... Não sei como fechar aqui. O mexilhão dourado, como a introdução, talvez, do mexilhão dourado, que é um animal originário da China e Sudeste Asiático. Essa espécie foi acidentalmente introduzida no Brasil, trazida na água de lastro de navios. E esse molusco se instalou na usina hidrelétrica de Itaipu, causando entupimento dos encanamentos, e foi responsável pela redução em até 20% da capacidade geradora de energia da usina. Incrível isso, né? O mexilhão dourado também é responsável por desequilíbrios ecológicos. Ele mata moluscos nativos por sufocamento, pois cresce sobre eles, impedindo que respirem e se alimentem. E a redução das populações de moluscos nativos, que são os nossos daqui, endêmicos daqui, né, acaba sendo afetado e afeta as teias alimentares locais, levando à redução do número de peixes que se alimentam deles. E dessa forma, a introdução desses mexilhões acabou por trazer prejuízos também à pesca. Então, vocês podem perceber como não é bom a gente introduzir algum tipo de animal no ambiente, tá? Não pode, a gente não pode trazer nada que venha de fora, porque pode causar um desequilíbrio mesmo. Encerrando a aula, então, muito obrigada.